Bom dia para você agora com mais calma. Américo, ótimo dia para você. Sem querer ser repetitivo, vou me atentar aqui à posição do Brasil, porque o Américo já explicou muito bem o que o Brasil avalia é o que está no conteúdo do que o Américo nos contou. Conversando com integrantes do governo do presidente Lula, pessoas muito próximas ao presidente que participam diretamente dessas discussões, eles citam dois pontos. Que é o trabalho autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU na faixa de Gaza, por meio de uma resolução legítima na avaliação do governo para equacionar a crise internacional gravíssima em Gaza, palavras desse integrante do governo, e outra é a ampliação desses poderes para tratar de outras crises a título permanente, com os Estados Unidos presidindo e com o poder de veto sobre todos. E aí, o que essa fonte me diz, e que ajuda a entender um pouco nesse momento qual que é a posição do governo brasileiro. Nós apoiamos, diz essa fonte, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, mas não para concentrar poder. E aí, o ponto central dessa discussão, como o Américo mencionou, na avaliação desse integrante do governo do presidente Lula, é o seguinte: a proposta dos Estados Unidos não é sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Daí o problema. O governo brasileiro, e o Américo deixou isso muito claro, o presidente Lula vem batendo nessa tecla há muito tempo, isso ficou mais acentuado ainda durante a campanha eleitoral de 2022, o governo e o próprio presidente Lula defendem uma reforma de organismos multilaterais internacionais. Isso não significa que o governo brasileiro é contra o multilateralismo, muito pelo contrário. Só que o governo brasileiro vê a necessidade de uma reforma do que já está aí, do que já tem legitimidade para acontecer, do que não concentra tanto poder quanto esse novo organismo concentraria. O Américo mencionou no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas com 5 países que podem apresentar algum veto a determinada proposta. Nesse novo formato elaborado, que vem sendo estudado pelo presidente dos Estados Unidos, somente os Estados Unidos teriam esse poder de veto. Então, o governo não mudou o posicionamento, o presidente Lula não mudou o posicionamento com relação à necessidade de uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Mas precisa ser o Conselho de Segurança da ONU. Essa é a grande questão. Para que o governo brasileiro vai endossar uma outra proposta, sendo que a que já existe, em tese, contemplaria, com os devidos ajustes, o que é necessário para a resolução desses conflitos, obviamente com uma série de problemas, mas já existe. Então, o governo brasileiro está muito reticente com relação a esse ponto. No começo da semana, o presidente Lula teve uma reunião com os seus principais auxiliares para os assuntos internacionais por 2 horas, e é esperada uma nova conversa nos próximos dias entre o presidente Lula, o chanceler Mauro Vieira e o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, para, de fato, destravar essa questão. E o ponto importante é a explicação que será dada hoje pelo presidente dos Estados Unidos. Daí, toda essa bateção de bumbo para o que vai acontecer em breve, porque de fato é muito importante para guiar os países em seus posicionamentos. Entre esses países, o Brasil. A partir do que for dito logo mais pelo presidente norte-americano, o governo brasileiro vai ter um pouco mais, pelo menos essa é a ideia, de clareza com relação a essa proposta dos Estados Unidos.